Fim de jogo e mais uma decisão polêmica do São Paulo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, resgatando até um pouco do que aconteceu no ano passado, né? Também pela semifinal da competição, daquela vez no Allianz Parque. Hoje a gente está falando aqui diretamente da Arena Barueri, mas um jogo no qual a arbitragem foi o grande ponto de polêmica e um dos grandes assuntos, inclusive no pós-jogo. O São Paulo se despede da competição após ser derrotado por 2-1. E antes de falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da arbitragem, sobre tudo que rolou, vou falar para vocês um pouquinho uma análise que eu faço, eu, Isabela Chanola, setorista de São Paulo aqui no Lance da partida. O São Paulo já foi a campo com uma escalação que surpreendeu, né? O Crespo relacionou todos os jogadores que ele tinha, né? Inclusive jogadores como André Silva, que não entrava em campo desde agosto do ano passado por conta de lesão. Alisson também começou no banco, mas a surpresa de fato foi na escolha do time titular no momento no qual o Luan começou entre os principais no lugar do Danielzinho. O Danielzinho, que tinha sido estava sendo, né, um dos grandes destaques do São Paulo nessa temporada, começou no banco de reservas. Muitos torcedores questionaram o porquê dessa escolha. O Crespo também foi questionado sobre o porquê dessa escolha durante a coletiva de imprensa. Isso porque, se você for olhar os números do Danielzinho, os números do Luan e as características que os dois jogadores têm, são cenários completamente diferentes. A justificativa dele foi uma questão de excesso de carga, né? Ele já tinha dito que o Danielzinho já tinha sentido um cansaço, uma sobrecarga desde o jogo contra o Bragantino. Ele foi poupado, sequer foi relacionado contra o Coritiba, e hoje a escolha mesmo foi começar com o Luan, que tem umas características um pouco mais defensivas, como se ele fosse um camisa 5, que já tinha sido um pedido do Crespo para a diretoria desde o começo da temporada, né? Foi um reforço que não chegou. Ele já tinha dito que queria dar um pouquinho mais de espaço para o Luan em coletivas de imprensa recentes, mas surpreendeu a todos. E foi um modelo que, na minha opinião, não funcionou tanto, porque um dos grandes destaques, né, um dos grandes pontos do São Paulo no ano estava sendo mesmo esse motorzinho no meio de campo, né? Ele acabava jogando lá com o Bobadilha e o Marcos Antônio, era um sistema que funcionava, e dessa vez foi um São Paulo que começou uma partida muito truncada, uma partida onde ele não conseguia criar oportunidades, né? Ele praticamente mal finalizou no primeiro tempo. Ele sofreu muitos riscos também, né? Foram 11 finalizações do Palmeiras em toda a partida, mas o que chamou a atenção mesmo foram as questões de arbitragem. Isso porque no começo do segundo tempo, o que fez barulho, que movimentou os bastidores do São Paulo, movimentou também a torcida nas redes sociais, né, porque aqui é jogo de torcida única, então só presente mesmo a torcida do Palmeiras, foi a não marcação de um suposto pênalti num momento, num lance, logo no comecinho do segundo tempo, no qual a bola bate no braço do Gustavo Gomes, né? A arbitragem não chegou aí à cabine do VAR, né? O VAR não foi consultado e a partida seguiu. Mais pra frente, um lance parecido, a Daiane chegou a marcar um pênalti em favor do São Paulo, foi convertido pelo Caleri, por isso o placar, né, por 2-1. Mas depois da partida, o Rui Costa chegou a dar uma entrevista coletiva, uma coisa que não tinha acontecido ainda nessa temporada. O diretor executivo do São Paulo, né, ele tem estado à frente tanto dos bastidores, nos vestiários, ele conduz muito essa parte de negociações, ele tem um diálogo muito próximo com a comissão, com os jogadores, com a diretoria em si, e ele comentou que nessa semana ele fez uma reunião na Federação Paulista de Futebol, e nessa reunião ele chegou a elogiar o trabalho da Daiane Muniz, que foi árbitra no jogo contra o Bragantino, um jogo também que foi marcado por polêmica por conta daquela entrevista que o Gustavo Marques, jogador da equipe, tinha dado com uma fala machista em cima dela, que ele tinha elogiado a arbitragem dela, mas ele tinha pedido que ela fosse justa nesse confronto. Então, ele questionou muito o VAR não ter sido consultado. O Crespo, ele não costuma falar muito de arbitragem, né, durante as entrevistas coletivas, mas ele também foi questionado. Ele disse que, de fato, já não é a primeira vez que o São Paulo sofre isso, e sofre isso contra o Palmeiras. Então, é um assunto que ainda vai dar bastante percussão. Então, o São Paulo se despede do Campeonato Paulista, tinha como uma das metas orçamentárias e esportivas esse ano chegar agora até a final, e volta a olhar para o Campeonato Brasileiro, né? Era uma sequência de 8 jogos invictos, perdeu essa invencibilidade hoje contra o Palmeiras. Inclusive, a última derrota do São Paulo tinha sido justamente contra a equipe alviverde. Já são 11 jogos sem conseguir vencer do time de Abel Ferreira, e agora é acompanhar a sequência da semana, né? O São Paulo não terá jogos nessa semana, então alguns ajustes devem ser feitos, e volta a olhar com força máxima para o Campeonato Brasileiro.